amigos do Na Área do Esporte, saudações, aqui estamos para atualização das informações das coisas do desporto, notadamente no que tange a nossa aldeia, das coisas que nos são mais próximas, já de cara agradecendo a sua paciência para acompanhar esse nosso trabalho e na abertura desse nosso trabalho fazer um destaque em memória, fazer uma lembrança para o passamento recente do companheiro Juninho Palpite, que nos deixou tão jovem, rapaz de tanto talento, um profissional dos mais competentes, com o qual a gente cotidianamente cruzava nas coberturas esportivas. Além de um profissional competente, também um ser humano extraordinário, certamente está guardado por Deus onde ele merece estar. E teve uma passagem efêmera, bem verdade, com apenas 45 anos, subiu para o plano superior, mas deixou aqui exemplo de companheirismo, de competência, de lealdade, que Deus o tenha. Em relação ao futebol local, a expectativa para a montagem dos elencos, não é? Agora a pré-temporada neste mês de novembro já acontece e certamente teremos em campo para treinamentos e até para o torneio de verão que os dois vão participar. Estou falando de Maringá Futebol Clube e do Galo Maringá. Vamos ver aí que tipo de elenco as diretorias vão disponibilizar para os torcedores para as disputas do Campeonato Paranaense, que tem data para começar, 21 de janeiro. A CBF já divulgou o calendário nacional, os estaduais começam no dia 21 de janeiro. Maringá Futebol Clube e Galo Maringá estarão em campo na largada da competição. Antes, as duas equipes participam deste torneio Paraná de Verão, que é uma repetição, é a segunda edição, uma mobilização interessante, uma competição amistosa, tem um troféu simbólico, mas serve para que as comissões técnicas, para que os treinadores, no caso do Maringá Futebol Clube, o Jorge Castilho, e do Galo Maringá, o Claudemir Esturion, dimensionem o que é que eles têm na mão para a largada do campeonato. E a expectativa em relação a contratações de novos jogadores. No caso do Galo Maringá, para a formação do elenco, que praticamente não existe, ou pelo menos o da temporada passada não permaneceu, a grande parte não permaneceu, diferentemente do Maringá Futebol Clube. O Maringá Futebol Clube, existe uma pressão sobre a diretoria, e é natural que a imprensa faça isso, no sentido de anunciar nomes, o chamado nome de peso. Agora, essa questão do nome de peso é muito relativa. Os senhores se lembram de que, no caso do futebol do interior do Paraná, isso não tem dado muito resultado. Na temporada passada, o Maringá Futebol Clube contratou aquele jogador famoso, com passagem pela seleção brasileira e pelo Fluminense. Até o Tazinácio me ajudou no nome, agora que eu até tenho esquecido, que foi o Carlinhos. Veio para a lateral, olha, contratou o Carlinhos, jogador com passagem pelo Fluminense. Não deu resultado, não. Há outros exemplos. Há o exemplo aqui próximo da nossa aldeia, do Cianorte, que trouxe o consagrado Ralf do Corinthians para jogar. Não deu certo. Contratação de impacto, todo mundo falou da contratação, mas não deu resultado. Então, essa história de que, olha, que grande nome o Maringá vai anunciar, o Galo Maringá vai anunciar para reforçar o elenco, esqueçam, isso não vai acontecer. Na verdade, nós outros da crônica esportiva temos até o direito de exercitar isso, de fustigar o torcedor com essa possibilidade, mas ela é uma possibilidade remota, até porque as gestões dos times do interior, e no caso do Maringá, que a gente conhece um pouco mais, é uma gestão muito prudente, não tem essa de contratar estrelas, contratar jogadores que têm potencial, porque existe uma equipe, existe uma estrutura de inteligência observando o desempenho de jogadores em vários lugares do país. Vejam o caso do Castilho, que está viajando na companhia do Trombeta, supervisor de futebol, observando jogadores em regiões distintas do Brasil, para ver aquele jogador que ainda não é uma grande estrela, mas que acomoda potencial para ser, não é? O caso do Maringá, nós estamos cansados de ver exemplos de jogadores que, quando aqui chegaram, nada representavam, não tinham um currículo que desse respaldo para a contratação e, no entanto, com o desempenho da competição, esses jogadores foram se firmando e alguns deles, não poucos, se transferiram depois para grandes equipes. Então é isso. No caso de equipes que estão no patamar de Galo Maringá e de Maringá Futebol Clube, você contrata um jogador pouco conhecido e para isso tem que ter visão, não é? Tem que ter informação no sentido de ver que este jogador tem potencial para disputando um campeonato interessante como é o Campeonato Paranaense. Eu repito aqui, o Campeonato Paranaense é um campeonato interessante, é uma das melhores competições do país.
Tem duas agremiações da primeira divisão, tem o Atlético Paranaense, que é bicampeão sul-americano, que é o atual, de 2022, o vice-campeão da Copa Libertadores. Então, tem times da Série B, caso do Londrina, time da Série C, caso do Operário, estão trocando de posição essas duas equipes. Tem 3 times que disputam Série D do Campeonato Brasileiro, enfim, são 7, 8, 9 equipes que disputam competições nacionais em diferentes níveis. Então, não é um campeonatozinho qualquer. É um campeonato que chama a atenção e que o profissional tem interesse de jogar nele, de participar dele, em função deste peso que o Campeonato Paranaense tem. Portanto, o jogador de potencial que está em diversas partes do país, quando recebe o convite para jogar no Maringá, no Galo Maringá, tem interesse sim, porque ele sabe que pode se projetar, como aconteceu com o Morelli, por exemplo, que é um jogador que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro pelo Goiás e é destaque da agremiação. O próprio Bianchi, que está no Coritiba, o Coritiba está numa situação ruim, com ameaça de queda, mas ele faz uma boa participação. Então, esses jogadores, antes de virem para o Maringá, não eram jogadores conhecidos, não é? Então, fica a expectativa e aquela história. Muitas sugestões, e o cronista esportivo tem o direito de fazer essa sugestão, mas é preciso colocar uma coisa sempre muito interessante. O mais experiente, o mais conhecedor dos cronistas esportivos em relação ao futebol sabe menos que o dirigente menos experiente, porque o dirigente trabalha com isso, ele está tendo contato com empresários, com olheiros, está indo nos locais ver os jogadores, então nos cabe esperar que a diretoria apresente os respectivos elencos para que a gente possa dimensionar, para que a gente possa saber quais são as perspectivas, visando a estreia no dia 21 de janeiro do Campeonato Paranaense Galo Maringá e Maringá Futebol Clube. No caso do Maringá Futebol Clube, tem uma opinião muito particular, muito pessoal. As pessoas falam muito em renovação, em reforços. Eu acho que se o Maringá Futebol Clube conseguisse manter o elenco da temporada de 2023, manter o elenco, estaria com um bom time, não precisava contratar nada. Aí, no decorrer da competição, sim, reforços pontuais poderiam chegar. Mas lembrem-se, eu estou falando de um time que ganhou do Flamengo por 2-0 na Copa do Brasil, de um time que foi até a terceira fase da Copa do Brasil, que foi semifinalista do Campeonato Paranaense. Esse time é ruim? Não. Acontece que depois da vitória sobre o Flamengo por 2-0, no jogo de ida da Copa do Brasil, na terceira fase, o elenco foi desmontado, foi desmobilizado. Quer dizer, o Marcos Vinícius foi para o Coritiba, o Vilar foi para o Coritiba, o Bianchi para o Coritiba. Enfim, esses jogadores saíram. E o elenco que jogou, depois você dirá, olha, mas esse time que perdeu, que ganhou do Flamengo por 2-0, foi o mesmo que perdeu por 8-2. Não, não foi. Foi um time totalmente alterado. Para você ter uma ideia, eu fiz uma anotação, eu não gosto muito das anotações, mas nesse caso é necessário. O time que jogou contra o Flamengo, o time que começou jogando, foi Davidson no gol, Marcos Vinícius na lateral, a dupla de zaga com Wesley e Vilar, o Rafinha na lateral esquerda, o Varão, o Bianchi e o Serginho formando o tripé de meio campo, o Robertinho, o Luiz Thiago e o Iago na linha de frente. Destes jogadores, 5 não estiveram no segundo jogo, e o time desarticulado acabou tomando aquela goleada e sendo desclassificado. Mas se o Maringá pudesse manter esse time que ganhou de 2-0 do Flamengo para disputar o Campeonato Paranaense, eu acho que seria interessante. E esses jogadores saíram, e aí o time naturalmente foi enfraquecido. Mas, enfim, é isso, não há muitas novidades, expectativa, e quando as novidades acontecerem, quando elas forem apresentadas, nós traremos aqui para apresentar a vocês aqui no nosso Na Área do Esporte. Era isso, um abraço a todos vocês e a gratidão por acompanhar o nosso trabalho e estarem atentos ao nosso Na Área do Esporte.